Olá, amigos. Estamos agora na nossa aula 16, que vai falar da Era Vargas. Em que período? Período constitucional, que corresponde aos anos de 1984 até 1937. Perfeito? Então, é um período bastante importante, que também é bastante solicitado nos vestibulares e exames, né, como no caso o Enem, certo? Por quê? Porque nós vamos ter aqui a nossa Constituição, a Constituição de 1984. O que é uma Constituição? É a lei maior, né? A lei maior, o código maior que rege os interesses da sociedade, no caso da sociedade brasileira aqui, certo? Então é ela que media todos os conflitos, né? E ao mesmo tempo restringe o abuso de poder, certo? Dos governantes, cria as regras de condutas sociais e limita o excesso de poder dos governantes. Por que limita o excesso de poder? Como é que isso acontece? Vou explicar da forma mais simples, mais tosca possível. Vamos dizer que você chegue à escola, né, quando voltarem as aulas presenciais, né? Você chegue lá e a diretora ou o diretor é, é, impõe uma nova regra, que você só pode ingressar na escola se você portar ou a camisa do Remo ou a camisa do Paysandu, né? Camisa da Tuna não vale, só a camisa do Remo ou a camisa do Paysandu. Isso pode dar um quiprocó danado, né? Isso vai dar uma confusão danada, né? Mas ela ou ele podem fazer isso, eles podem impor essa regra de ingresso dentro da escola, sim ou não? Evidentemente que não. Por quê? Porque isso não está previsto onde? Na Constituição. Se não está previsto, o que está acontecendo é uma forma de abuso do poder do gestor. Entenderam? Então é aí que, por isso que a Constituição, a Constituição ela está aqui justamente para proteger os interesses e dar garantias individuais a todos os cidadãos brasileiros, né? No caso, a todo cidadão. Perfeito? Então, são a regra maior, de onde a Constituição é a lei maior, é a Carta Magna, de onde deriva todas as outras leis. E, ao mesmo tempo, coíbe ou tenta coibir os abusos de poder de um determinado governante. Perfeito? Certo? Vamos lá. Então, no caso, é a Constituição de 1984. Aqui está dizendo o seguinte: a nova Constituição era a segunda da República, a terceira na história do Brasil, e incorporava grandes e importantes novidades. Certo? Perfeito? Vamos lá. Por que era a segunda República? Porque a primeira era de 1891. E por que a terceira na história do Brasil? Porque a primeira Constituição brasileira foi uma Constituição monarquista de 1824. Entenderam? Ela não era uma Constituição republicana, que é a Constituição de 1824 não era republicana, e sim monarquista. Aí nós temos a primeira republicana em 1891 e agora nós temos a segunda, que foi abolida, né, já no início da Era Vargas, e que nós temos a segunda Constituição da República e a terceira da história do Brasil, certo? E que incorporava grandes e importantes novidades. Grandes é até um termo assim acanhado, porque foram mudanças, incorporar mudanças importantes. Agora nós temos que perceber o seguinte: nós temos que entender que pelo fato de uma lei existir, não quer dizer que aquilo corresponde à realidade da época. Por isso que você não pode estudar história baseando-se na criação de leis de uma determinada época. Porque possa ser que essa lei fosse letra morta, por exemplo. Vou dar um caso aqui, vou citar um caso muito simples. Por exemplo, o jogo do bicho. O jogo do bicho é uma contravenção, ele é ilegal, mas continua sendo praticado pela sociedade, certo? Continuamente, rotineiramente. Então, queira ou não, ou seja,
a abolição, a proibição de jogar no bicho, de ter efetuar essa contradição no jogo do bicho, impediu que as pessoas continuassem jogando? Não. É por isso que estudar as leis, às vezes, muitas vezes, não corresponde, né? Tentar interpretar a história através das leis não corresponde à realidade. Nós temos outro caso, por exemplo, da legislação portuguesa do século XVII, e que protegia os indígenas brasileiros. Mas acontece que o Estado português não tinha o alcance, o poder de punição dos colonos. Então, é claro que os abusos contra os indígenas continuaram. Mas se você for estudar a história a partir da Constituição já das leis das leis protetivas do índio do século XVII, você vai pensar que realmente havia uma grande preocupação, né? Em se proteger os nativos brasileiros, mas o que não corresponde à verdade, tá certo? Então a história se estuda através dos fatos e não das intenções, é certo? Então vamos lá. Então incorporava grandes e importantes novidades. Continuando aqui, aí nós temos o direito de voto obrigatório das mulheres, porque em 32 parece que o voto vai ser facultativo, tá? Nos artigos 108 e 109 da Constituição de 1984. Repara só. Aqui tem um detalhe, tá? Que não aparece aqui, por exemplo. Já é uma coisa que você já tem que entender, que está por trás de uma lei. Esse direito ao voto obrigatório das mulheres não foi simplesmente uma concessão de Vargas, porque quis ser um cara modernizador, né? Não por isso. É porque já havia um movimento feminino, um movimento das mulheres, pela luta do sufrágio universal. O que é o sufrágio universal? É o direito ao voto, né? Independente do gênero, ou seja, se fosse homem ou fosse mulher, você teria direito ao voto, certo? Aí no caso aqui, a partir dos 18 anos. Entenderam isso? Perfeito? Então, direito de voto às mulheres, então, foi uma luta dos movimentos femininos, né, que começou nos Estados Unidos e Europa, e ao mesmo tempo a legislação foi permitindo que o sufrágio universal também incluísse o voto feminino, o voto das mulheres. E isso só vai ocorrer no Brasil, de fato, legalmente, em 1984, enquanto que no primeiro Código Eleitoral, já em 32, havia, parece, o voto facultativo. A mulher poderia votar, mas não era obrigada. Mas aqui já se torna obrigatório o voto feminino, para impedir, né, que os maridos, na época extremamente machistas, né, proibisse a mulher de sair à rua para votar, né? Ainda tinha isso, né? Vivemos uma sociedade extremamente patriarcal nessa época, né? Então as mulheres ainda tinham seus direitos muito restringidos, né? Não do ponto de vista legal, mas principalmente no campo privado, né? Porque entendia-se que lugar de mulher, nesse contexto aqui, era dentro da casa, cozinhando e cuidando dos filhos, né? Esse era o papel feminino, prendas do lar, certo? Então, o direito ao voto obrigatório das mulheres não foi uma concessão de Vargas, foi um resultado de um processo de luta, né? Luta pelos direitos, né, das mulheres. Tá certo? Entendido isso? Beleza? Continuando, nós temos aqui uma das partes mais importantes, e justamente por isso que a Constituição de 34 ela é muito solicitada nos exames do vestibular. Essa é a regulamentação das leis trabalhistas no Brasil, certo? Que ela vai iniciar principalmente, ela inicia, claro, já em 1910 nós temos a primeira greve forte operária, né? Mas em 17, mas vai prosseguir até 34, até a criação da CLT, se eu não me engano, em 37, se eu não me engano, se eu não estou enganado, né? Que é a consolidação das leis trabalhistas, que a gente chama hoje de CLT,
que até hoje vigora. Claro que agora os direitos foram amputados, né? E vocês têm que prestar atenção nisso, tá bom? Vamos lá. A legislação trabalhista, olha só, isso foi um grande avanço no campo do trabalho. A proibição da diferença de salário para o mesmo trabalho, certo? Por exemplo, vocês lembram que as mulheres não ganhavam a mesma coisa que os homens, e muito menos as crianças, no caso, né? Havia muito trabalho infantil, né? Então procurava-se empregar justamente mulheres e crianças em larga escala. Para quê? Porque eles eram considerados mais dóceis do que os homens, do que os chefes de família, e os chefes de família protestavam muito contra isso, contra a exploração do trabalho feminino e infantil dentro das empresas, dentro das fábricas, né? Vocês lembram disso? Então agora, com essa proibição de diferença do salário para o mesmo trabalho, havia o quê? Uma, uma regulamentação que harmonizava, como é que eu posso dizer? Eu queria ter um termo mais adequado. Vamos aqui, vamos reler aqui para eu poder expor melhor. A proibição da diferença de salário para o mesmo trabalho. Bom, já que eu não encontrei a palavra, eu posso dizer o seguinte: não interessa se você é homem, mulher ou criança, correto? Mas se você está executando, criança não digo, porque o trabalho infantil hoje é proibido, né? Mas o adolescente quase adulto, né, vamos dizer, se você está exercendo uma determinada função, se você é homem ou mulher, está exercendo uma determinada função, adulto, né, adultos, você tem o direito a ganhar o mesmo salário. Ou seja, agora lembrei o termo, passou a haver uma padronização da remuneração sobre um determinado trabalho. Tá entendendo? Não interessa se esse trabalho for executado e é pago X, a mulher tem o direito de receber X e o homem também tem o direito de receber X, e não X e Y, tá? Como era antes. Perfeito? Aí nós temos aqui letra A. Aí nós temos, não sei porque acho que pulamos aqui um inciso. O trabalho diário não excedente de 8 horas. Isso é importantíssimo. Por quê? Bom, temos que reparar uma coisa. A legislação está aí. Não é porque a legislação surgiu, né, que os patrões, que a classe patronal vai obedecer com rigor que está aqui. Porque a exploração do trabalho continua. A diferença é que agora, se o sujeito resolve buscar os direitos dele na justiça, se ele excedia o tempo de trabalho e não era pago hora extra para ele, então está havendo uma exploração do trabalho do sujeito. Então, com essa lei aqui, com essa regra aqui, estabelece o regime de 8 horas, que é o que vale até atualmente, certo? Por exemplo, existem alguns supermercados que não vou citar aqui, que adora explorar a mão de obra, mas para isso tem que pagar a hora extra. Não sei agora com a flexibilização do trabalho, como é que vai ser com as normas de trabalho, porque algumas garantias e direitos do trabalhador atualmente, principalmente o seletista, aquele que é baseado na CLT, acabaram se perdendo, né? Então seria bom que vocês ficassem de olho para preservar esses direitos ao máximo possível, porque assim você tem uma sociedade de bem-estar social, certo? Vamos lá. Proibição de trabalho a menores de 14 anos. Vocês lembram, né? Que crianças da mais tenra faixa etária, em vez de estar na escola ou estar em casa, né, ou estar com os amiguinhos, estava onde? Estava nas fábricas lá, labutando, trabalhando, sendo explorado. Às vezes se acidentava, às vezes não era remunerado, né? Totalmente explorado. Então essa forma de exploração do trabalho, ela vai acabar. Essa aqui vai, porque tinha uma observância maior, né? Havia um rigor maior no controle do trabalho infantil desde a era Vargas, tá? Isso aqui é um grande avanço aqui dentro do sistema exploratório brasileiro do trabalho, certo? Olha, o repouso hebdomadário, né? Por que hebdomadário? Que é aquele repouso do final de semana, né? Eu acho que é dos 7 dias, né? Então você, de preferência aos domingos, de 7 dias, né? Você teria uma garantia de que você teria descanso,
de preferência aos domingos, entenderam? Então você teria direito a um descanso semanal, a um dia de descanso semanal, coisa que não havia antes. Você poderia trabalhar 7 dias da semana, não haveria descanso, certo? Não havia regras sobre isso. Outra, férias anuais remuneradas. Férias anuais remuneradas, coisa que não havia. Você trabalhava a cada 12 meses, você tem direito a um mês de férias. Isso não existia antes da Constituição de Legislação Trabalhista em 1934. Então isso aqui é um outro grande avanço, né? E o cara pensa que é comum, não é justo, né? Hoje o cara pensa assim, vou pegar minhas férias porque é justo, mas naquela época não tinha isso. Então isso também foi uma conquista, isso aí não veio de graça. Isso foi resultado de uma forte pressão dos movimentos operários. Indenização ao trabalhador dispensado sem justa causa. Isso também aqui é importantíssimo. Por exemplo, assim como o FGTS, que é o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, né, que a pessoa recebe, né, após ser dispensado do trabalho. Então o trabalhador dispensado sem justa causa, ele tinha direito a uma indenização, certo? Então por isso, ainda mais se ele fosse um bom trabalhador, geralmente o patrão, ele tinha a obrigação de manter aquele operário até enquanto existisse aquela fábrica, né, entendendo? A dispensa dele poderia custar muito ao empregador. Então isso aqui foi um ponto aqui de conflito, né, entre o capital e trabalho, entre patrão e empregado, porque principalmente a classe patronal reclamou muito, né, dessa cláusula aqui, perfeito? Que é, no caso, indenização ao trabalhador dispensado sem justa causa. Ou seja, por que isso? Porque se ele for dispensado, a família dele não vai, é uma garantia de que ele vai ter um tempo para recuperar o trabalho, para descansar a cabeça, recuperar o trabalho e ao mesmo tempo poder sustentar a sua família ou poder se autossustentar. Entendido isso? Então foi um grande avanço para a época. Mas não pensem que isso foi de graça, não. Por exemplo, a lei das empregadas domésticas, por exemplo, quando elas entraram na CLT, quando se tornou-se obrigatório assinar a carteira das empregadas domésticas, que antes não havia essa obrigação, as patroas se revoltaram, porque agora elas não podiam mais explorar a mão de obra, né? Entendendo? Mas reclamaram muito, dizendo que isso ia causar um desemprego em massa, que não sei o quê. Então foi mais ou menos semelhante a isso, né? Eu estou falando aqui, eu irei avançar nisso, desse exemplo, mais à frente, já em 37, tá certo? Então tá. 37 não, minto. Quando chegar da fase de 37 a 45, quando chegar na fase da fase ditatorial de Vargas, certo? Do Estado Novo. Então nós temos aqui esses avanços sociais. Repara só, isso aqui também não foi uma concessão de Vargas, tá? Isso aqui tinha 2 ramos. Isso aqui foi uma pressão política dos trabalhadores operários que há vários anos lutavam pela regulamentação do trabalho, né? Pelas regras do trabalho, tá? Então isso foi um resultado das lutas operárias. Havia um problema aí para Vargas, né? E Vargas tinha que cooptar o apoio dos trabalhadores, das classes trabalhistas. Primeiro, o que ele faz? Ele restringe a formação de sindicatos, certo? Ou seja, os sindicatos só têm autorização de representar uma determinada categoria se tiver a tutela do Estado, ou seja, se tiver o apoio do Estado, ou seja, se o Estado apoiar, se o governo apoiar, no caso seria o governo Vargas. Com isso, ele limita a ação dos sindicatos. Ele vai chamar isso de sindicato pelego, né? Que é esse sindicato que amortece o conflito de classes. O que é o pelego? O pelego é uma espécie de manta que é jogada entre o dorso do cavalo e a sela, para evitar aquele atrito muito forte, né?
Então o sindicato pelego ele vai atender parte da categoria e vai atender também ao Estado. Então ele vai amortecer o conflito de classe. E evitar também, claro, evitar que esses trabalhadores aqui todos se tornassem socialistas comunistas. Por quê? Porque os movimentos operários estavam muito ligados a partidos socialistas, né? Porque as teorias de organização do movimento operário eram basicamente socialistas ou de tendência marxista, certo? Então, da esquerda mesmo. Então, o Partido Comunista exercia muita influência sobre esses movimentos operários aqui, certo? Então, Vargas arranjou uma forma também de isolar esses trabalhadores, dando algumas concessões que amortecessem o conflito de classes entre capital e trabalho, para que assim eles tivessem um bom padrão de vida, certo? Para que ao mesmo tempo não se acalmassem, não gerassem os conflitos de classe, que por exemplo deram origem, no caso, à Revolução Russa. Tá certo? Perfeito? Entendido até aqui, gente? Bem complicada essa parte, né? Ela é bem densa mesmo. Tem muito mais coisa, mas eu não posso me reter aqui. Mas isso aqui é um grande avanço social também, tá? Para a época. Embora não tenha sido cumprido a rigor, mas o fato de estar na lei já era um princípio de avanço, certo? De reconhecimento, né, social. Perfeito? Vamos lá, continuando, nós temos a legislação trabalhista. Tinha mais alguma coisa que eu queria falar a respeito disso, né? Mas vamos deixar para ficar mais à frente, certo? Sim, eu queria falar uma coisa. Repara só, essa legislação trabalhista aqui, ela é voltada principalmente, não exclusivamente, mas principalmente para as zonas urbanas. E as zonas rurais, o campesinato, o trabalhador, o camponês? O camponês não vai ter as mesmas garantias. Na verdade, não vai ter nenhuma garantia. Por quê? Porque Vargas não queria bater de frente com as oligarquias. Porque ele mesmo, o próprio Vargas, ele não era um outsider, ou seja, ele não se criou de fora e entrou. Ele também era um proprietário de terra, né? Ele era um caudilho, né? Ele era também, como dizer assim, em tese, um coronel também. Então ele não queria bater de frente com as oligarquias, principalmente os poderes locais, os poderes municipais, né? Então isso ia gerar um grande confronto. Então o que acontece? Todos os avanços em termos de regulamentação do trabalho vão se dar principalmente onde? Nas cidades. Os campos vão ficar esquecidos. Em compensação, isso também, como esses trabalhadores aqui vão passar a ter garantias e um melhor padrão de vida, isso vai incentivar uma imigração, né? um êxodo rural, ou seja, as pessoas vão sair do campo para a cidade para tentar ter um melhor padrão de vida, para garantir um sustento melhor para suas famílias. Entenderam isso? Aí é que nós vamos ver que muito lentamente vai haver um equilíbrio entre um equilíbrio de, como é que se pode dizer, populacional entre campo e cidade, até que as cidades vão superar, né, a população camponesa em termos de concentração, em termos de censo, né? Censo que mede o número de pessoas em determinadas localidades, certo? Bom, beleza. Então entendemos já mais ou menos essa parte, que esse avanço aqui ele vai se dar principalmente na cidade e que o campo vai ser esquecido. É por isso que o campo ele vai ser considerado uma zona de atraso dentro da realidade brasileira, porque Vargas, por exemplo, ele poderia promover a criação de sindicatos no campo. Isso ele não vai fazer. Ele podia promover uma reforma agrária, e isso é que ele não ia fazer mesmo, né? Uma reforma agrária não quer dizer nas terras dos senhores, né? Os senhores de terra, mas nas terras públicas, isso também ele não vai fazer. Então o campo vai ser esquecido, tá certo? Tá entendido até aí, né? Continuando aqui, mais um clique. A instituição do salário mínimo para os trabalhadores, né? No artigo 121. Olha, o salário mínimo, quando ele iniciou, isso também foi uma
grande polêmica, porque nenhum trabalhador com carteira assinada, né, vamos dizer assim, contratado legalmente, poderia ganhar menos que um salário mínimo. Esse salário mínimo é imposto pelo governo. Isso aqui vai ser tão polêmico que no futuro João Goulart, que vai ser ministro do Trabalho, né, num dos governos de Vargas, o que vai acontecer? Ele vai ser demitido por aumentar o salário mínimo em 100%. Então, naquela época, o salário mínimo é um grande também avanço social, porque garantia que o sujeito tinha no mínimo aquele padrão de vida para poder sustentar. E olha, o salário mínimo não é uma coisa besta, não, tá certo? Não era uma coisa besta, era uma coisa era um ganho bom para poder sustentar uma família, por incrível que pareça. Porque naquela época, lembre-se, que as famílias eram grandes e extensas, né? Então um salário mínimo, com o mínimo já era possível administrar para poder sustentar aquela família ali. O que consistia, em parte, em distribuição de renda, né, para o trabalhador. É claro que hoje o mínimo não tem tanta representação. Por exemplo, o salário mínimo decaiu tanto que na época do governo Fernando Henrique ele correspondia a 150, 100, menos de 100 reais, menos de 100 dólares na época, se não me engano, né? Uma coisa assim. E 150, 180 reais. E já na era Lula, já o salário mínimo, na era Lula e já da presidente Dilma, eu acho, o salário mínimo passou a 700, 800 e poucos reais, né? Tá certo? Então teve um grande resultado. Esse aumento do salário mínimo resultou na distribuição de renda, porque as famílias que são mais paupérrimas, que vivem no salário mínimo, possam consumir mais. E as famílias consumindo mais, vai gerando mais emprego, mais já trabalho. E trabalho gera mais renda. Como assim, professor? Por exemplo, se você pega o seu dinheiro, ganha um salário mínimo e compra um palito de churrasco, você já está ajudando o churrasqueiro ali, né? Tá entendendo? Se você pega o seu salário mínimo e compra um picolé, que seja, né? Você está ajudando o picolézeiro. Se você vai à venda, você está ajudando o vendeiro. Se você vai à taberna, você está ajudando a taberneira, porque seja, você está distribuindo o seu dinheiro, né? E ao distribuir dinheiro, você preserva o trabalho das pessoas. Isso que a gente chama de distribuição de renda. É claro, isso meio miúdo, porque a distribuição de renda mesmo seria a garantia de investimento em educação, saúde e lazer das famílias, né? Certo? Entenderam isso? Principalmente saneamento, mas isso a gente vai discutir mais à frente também. Então o salário mínimo é um avanço social porque ele é o principal distribuidor de renda dos trabalhadores, né? Aqui nesse momento, tá? Vamos continuando aqui. Agora sim. Para garantir que os trabalhadores tivessem, você pode dizer, apoio do Estado, né? Para garantir esses direitos aqui, foi criado o quê? Uma justiça do trabalho. Então essa justiça do trabalho tinha representantes da classe patronal, tinha representante dos sindicatos e nós tínhamos representante do Estado, que era o juiz, tá certo? Então eles passavam a julgar as causas trabalhistas, que era uma forma de garantir os direitos dos trabalhadores. E por muito tempo a justiça do trabalho vai ser a melhor justiça brasileira, a melhor de todas as justiças, porque ela que dava equivalência aos conflitos. Porque, por exemplo, o empregado ele não tem recursos para processar o patrão, né? Por exemplo, uma injustiça, por um não pagamento. Então a justiça do trabalho seria um meio de representação no qual ele garantiria, né, que ele fosse reparado financeiramente caso o patrão não cumprisse uma dessas normas aqui. Então a criação da justiça do trabalho também vai ser em termos de Estado social, vai ser um avanço também, grande avanço, né, dentro da realidade brasileira da época. Vamos voltar aqui. Anterior, certo? Vamos clicar. São justiça do trabalho, tá? Vamos voltar aqui um pouco. Tá? Repara só.
Bom, aqui, é claro, com a Constituição de 1934, vão surgir, vai dar liberdade para surgir vários partidos. Aí nós vamos ter a Ação Integralista Brasileira, né, ou representação, ou, não partidos ou representação política, né, a AIB, e nós vamos ter a Aliança Nacional Libertadora, certo? Perfeito? A Ação Integralista Brasileira vai ser de tendência fascista e a ANL vai ser de tendência socialista. É socialista democrática a princípio, depois ela vai ficar realmente muito próxima do comunismo, tá certo? Mas isso a gente vai deixar para a próxima aula. Então, fica assim nossa discussão. Primeiramente, nós discutimos a Constituição de 34, que foi um grande avanço, né? Importante avanço na construção da cidadania brasileira. Por isso que ela é solicitadíssima nos vestibulares. Vocês perceberam por quê, né? Nós temos outras coisas aqui para discutir, né? Mas só que esses pontos aqui são os pontos principais, tá certo? Com isso nós encerramos nossa aula de hoje, tá certo? Aí, grande abraço a vocês e bom descanso, ok? Falou, gente. Até a próxima.